todos. Sejamos todos muito bem-vindos. Que todos possam se sentir abraçados a cada um. Devido a eu ter me estendido aqui na preparação, eu já vou passar para o nosso irmão Lucas, que vem trazer um tema para nós refletirmos, né, nessa tarde. Posteriormente, nós tratamos de alguns recados. Lucas. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês novamente, essa casa espírita que eu tenho tanto carinho, conheço bastante a história desde os seus primeiros momentos e partilhar a convivência, poder refletir sobre os valores que nós abraçamos dentro do Espiritismo e, sobretudo, fortalecer a nossa fé viva em Deus é uma das coisas mais importantes. Tirar esse tempo da nossa agenda para a integração entre nós. É tão importante quando as pessoas estão unidas em torno de um pensamento uno, e isso permite que elas tenham maior engajamento e possam ir mais além na sua fé. O tema que eu trago para a tarde de hoje é o tema caindo em si. Eu sempre tenho, quando eu tenho a oportunidade, eu trago esse tema à tona, porque não é um tema meu, é um tema de Jesus. Gostaria de refletir um pouco sobre ele com vocês. Inclusive, essa frase, caindo em si, é uma frase de Jesus, numa passagem muito bonita, e hoje eu vou tentar ser o mais didático possível sobre essa questão. Caindo em si, lições para uma vida iluminada. O Espírito Emmanuel, lá no livro Emmanuel, da FEB, capítulo 26, escreve uma introdução interessante. A vida não é privilégio da terra obscura, mas manifestação do Criador em todos os recantos do universo. Nós viveremos eternamente através do infinito, e o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Por esta razão, a doutrina espiritista é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objetivo é o de esclarecer a inteligência humana. Essa frase é muito rica e daria para fazer uma palestra só sobre ela, mas eu faço alguns destaques que têm sintonia com o objetivo de nós estarmos aqui. Em primeiro lugar, Emmanuel diz que a vida não existe só na Terra. Ele diz que existe em todos os recantos do universo. Além disso, ele traz uma das frases mais reconfortantes que nós temos na nossa fé. Nós viveremos eternamente através do infinito. Olha o poder dessa frase. Para uma mãe que tem um filho com câncer no hospital. Olha o poder dessa frase para uma pessoa que está se despedindo da terra por causa da senilidade. Olha o poder dessa frase quando a vida física não vai muito longe e você compreende que nós viveremos eternamente. Especialmente você que perdeu um ente amado por qualquer motivo e que a saudade bate imensamente e você sente lá no seu peito que eles vivem, que eles prosseguem apesar da morte do corpo. Mas Emmanuel é muito caprichoso com as palavras através da psicografia de Chico Xavier. Ele diz, através do infinito. O infinito é só a Terra? Não. A Terra é uma poeira perto do infinito. Significa que a nossa destinação não é só essa pequena vida da placenta ao túmulo aqui, neste planeta cheio de poeiras, fios, asfaltos, árvores cortadas, poluição e pessoas indo e vindo. A ideia e a concepção que nós temos sobre a nossa vida é muito pequena em relação ao que ela realmente é. A nossa vida é imensa e extraordinária. E o programa de progresso que Deus estabeleceu para todos os espíritos que Ele criou vai muito mais além do que essas linhas tradicionais do cotidiano. Paga boleto, tem filhos, pega o carro e vai para o trabalho, alguns vão para a torcida organizada, outros viajam para fazer turismo. Tantas coisas que a gente faz e isso não resume a nossa vida. Ela é muito maior do que isso. E o Espírito Emmanuel diz que deveres de solidariedade são os maiores compromissos que nós temos. Muita gente está correndo atrás de uma vida financeira sustentável, muita gente está correndo atrás de ser feliz na Terra, muita gente está correndo atrás de conseguir deixar um legado.
mas há certos valores que tornam a nossa vida cheia de substância, cheia de sentido. E essas palavras, como deveres de solidariedade, esclarecer a inteligência, é uma das coisas que as pessoas menos buscam. Aliás, é até o contrário. Tem muita gente que sente conforto na ignorância. E isso é perigoso, porque aqui ele diz que o principal fundamento da doutrina espírita é o esclarecimento da inteligência. Uma inteligência que tem clareza, lucidez, é uma inteligência que sabe para onde vai, que tem prudência antes de decidir, que tem autocontrole, que sabe os limites das suas ações e as consequências das suas escolhas. Uma inteligência que está na ignorância vive a vida, deixando a vida levar. E aqui, o ponto que eu peguei para a gente conversar essa tarde rapidamente, caindo em si, é uma expressão de Jesus em Lucas capítulo 15, versículo 17, e a descrição de que Jesus é a luz da vida. Então, quando nós dizemos lições para uma vida iluminada, quem é que dá a luz para a vida? O Cristo. Conforme anotado por João, capítulo 8, versículo 12. Vamos pensar primeiro? Essa parábola é maravilhosa. E eu queria estudar de forma didática essa parábola, que é a parábola do filho pródigo. Nessa parábola, o filho mais novo, não era o mais velho, resolveu pedir a sua herança antecipadamente. Antecipadamente porque o seu pai não havia falecido. Imagina há 2000 anos atrás, numa cultura rural, numa cultura agrária, em que a presença do personagem masculino mais velho da família era quem mandava na família toda. Você, como filho mais novo, chega no seu pai e fala: eu quero a herança porque eu quero ir embora. O que se passa na cabeça de um pai quando o filho faz isso? E o pai não debateu e não discutiu com o filho. Na parábola desenhada por Jesus, o filho recebeu a sua herança, se apartou da família, foi para um país distante e desperdiçou toda a sua herança. O pai deu essa liberdade para o filho, para que o filho se emancipasse mais cedo. Então, esse é o momento em que o filho parece que teve uma ascensão. Agora eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Agora eu posso simplesmente não ter ninguém me policiando, ninguém me castrando, ninguém pisando no freio por mim. E Jesus coloca a segunda etapa desse arco narrativo, desse ciclo de vida do jovem. Jesus diz que após gastar tudo, ele enfrenta uma grande fome e aceita o trabalho humilhante, cuidando de porcos, chegando ao ponto de desejar a comida dos porcos, tamanha fome, porque a fome se alastrou no país para onde ele foi. É o período de queda e desespero. Observe você que Jesus ele vai construindo etapas do ciclo de progresso do espírito. Existe a etapa do erro, a etapa em que, quando a gente olha para certas pessoas, parece que Deus deixa elas fazerem o que elas quiserem. Matam, roubam, fazem política negativa. Parece que essas pessoas têm uma liberdade plena e não têm uma justiça que lhes freia. Essa é a primeira fase do ciclo de progresso. Vai ficar por isso mesmo? A pessoa não vai responder pela sua liberdade? Vai. E aí vem a segunda fase, que é a fase da queda e do desespero. É a fase da queda e da provação. A provação dele foi a fome. E por último, Jesus termina a abordagem do personagem na parábola do filho pródigo, mostrando a redenção e o retorno dele. É o momento em que o filho, olha a expressão de Jesus, caindo em si, volta para casa e é recebido com o melhor boi, é recebido com uma festa e com um abraço caloroso do pai, que celebra o seu retorno. Então, Jesus fecha a história mostrando uma redenção e um arrependimento. Eu acho isso brilhante. Vamos tentar entender essa parábola? A primeira coisa é que Jesus veste as suas histórias de elementos cotidianos do dia a dia. Jesus pega personagens do mundo real daquelas pessoas. Então, você vê ali temas que são comuns na vida das pessoas também. Esses temas são interessantes. Jesus fala sobre herança, sobre fome e sobre trabalho indigno, que eram coisas próprias daquela época, de um mundo ainda agrícola.
Então, Jesus ele não pega o conhecimento e a sua pregação, o seu ensino, e joga muito além do entendimento das pessoas. Ele torna o mais acessível. Herança, fome e trabalho, que são coisas que ainda são presentes na nossa vida. O segundo, Jesus aborda dilemas morais e culturais da época, que são dilemas até hoje, como o problema da perda e recuperação da honra. Quem perdeu a honra ali? O filho. Você chega no seu pai e pede, não, eu quero a herança mais cedo. E além disso, eu não quero morar com o senhor, eu não quero morar com meu irmão, eu não quero morar com a minha irmã, eu quero ir para longe de perto de vocês. Eu não quero ajudar na lida, eu quero é gastar dinheiro, eu quero é viver. Eu quero que a vida mundana me capture. Acontece muito isso? Quantas famílias se sentem traídas por alguém que desonra o seio familiar? Isso não é um problema que Jesus coloca para a época, é um problema que sempre volta, porque é um problema que envolve espíritos imperfeitos. Jesus coloca o perdão de pecados graves. Quem é que perdoou nessa história? Quem? O Pai. E aí, eu queria dizer para vocês, olha o ponto de referência. Se você conta essa história para pessoas pecadoras, quem é o protagonista da história? O pecador, o filho pródigo. Mas se você conta essa história para um espírito superior, qual é o personagem principal da história? Para um espírito que é puro, que não peca mais? É o Pai. Na realidade, essa parábola é sobre o Pai. O Pai representa quem? Quem Jesus quer trazer como personagem de Pai ali? Deus. O Pai que é paciente, o Pai que educa, o Pai que conversa, o Pai que não agride, o Pai que perdoa. O grande personagem dessa história é o Pai, porque ele é cheio de amor, de sabedoria, ele tem a experiência. Ele não é apressado, ele não é afobado. Vai e não volta nunca mais. O Pai não disse isso na história de Jesus. Ele foi, mas foi acolhido pelo Pai novamente. É uma história muito bonita que mostra esse amor. Então, o perdão de pecados graves é uma coisa difícil de nós compreendermos. Porque se fôssemos nós como pais, nós não aceitaríamos o filho de volta, possivelmente. Mas Jesus coloca aqui o Pai como homem experiente, como homem sábio, como homem de uma moral ilibada, recebe o filho porque compreende que o filho é infantil. Que o filho não tem experiência de vida, que não sabe o que está fazendo. Quem perdoa pecados graves? Deus. Então, Jesus está desenvolvendo uma concepção de convivência, de vida relacional, em que quem está acima, quem já está na luz, compreende quem ainda caminha nas sombras. Além disso, a aceitação de retornos inesperados. Os retornos inesperados são desafiadores, porque o filho não avisou que ia voltar. Ele chegou. E quando o serviçal do pai descobriu que o filho estava voltando, ele avisou o pai, e o pai disse: mata o melhor boi que nós vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava perdido e voltou para casa. Olha a compreensão do pai, meu filho estava perdido. Quantos de nós aqui na terra não estamos perdidos? Quantos de nós, e eu coloco não só nós brasileiros, estamos jogando bomba em outros países, cometendo estupros, violência, turismo sexual, comprando pessoas, ferindo as leis de trânsito, agredindo os outros com palavras ásperas, prejudicando pessoas, subtraindo dinheiro que não nos pertence, ou seja, criando lesões, praticando uma política perigosa. Muitos de nós, eu não considero só nós que estamos aqui, mas os 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra, ainda estamos perdidos e não sabemos o que estamos fazendo. Mas haverá um retorno inesperado para o Pai, que é quando a gente perde o endereço do Pai, mas lá no final, quando as provações nos visitam, a fase do erro e da queda passa, e é a fase da reparação, é a fase da regeneração. Além disso, Jesus usa símbolos muito poderosos. A herança pedida pelo filho representa uma riqueza material.
Mas dentro de uma concepção espiritualista, a herança representa uma riqueza espiritual. Qual é a sua maior herança? É a sua casa, é o seu carro, é a sua empresa, é o seu quintal, é o seu pet, são os seus filhos, ou a maior herança é aquilo que você faz de si mesmo no seu progresso como espírito. O seu testemunho de vida, o seu zelo, as suas experiências, a memória que você deixa na cabeça das pessoas quando o seu corpo perece e o seu espírito parte para o outro plano, e as pessoas dizem, nossa, eu gostava tanto daquela pessoa, ela tinha isso que era especial e isso me ajudou muito. Eu consigo perfeitamente apontar para vocês aqui e dizer, pensa no refolho da sua mente, você tem uma pessoa que já partiu para o mundo espiritual, mas essa pessoa fez uma diferença muito grande na sua vida. Foi um divisor de águas. Qual é o primeiro nome que viria na sua cabeça? Que pessoa que seria essa? Consegue lembrar de uma? Eu me lembro mais de uma. São várias. Esse é o legado, é a herança que as pessoas deixam. Essa herança que elas deixaram no seu coração é material? Não. Essa herança que foi deixada no seu coração é outra coisa. Palavras de sabedoria, o ombro a ombro, o companheirismo, o passo a passo juntos, a partilha da vida, essas coisas valem muito. E são coisas que às vezes a gente sempre deixa para depois. Aí depois que o parente vai, a gente fala, poxa, faz tanta falta. Então, a segunda coisa que Jesus coloca é o país distante. O que é o filho ir para o país distante? É a alienação. É quando se afasta. E essa alienação na história é quando o filho não se permite conviver com a família e os seus problemas, e os seus desafios. É quando eu digo, eu me recuso a estar inserido na família que Deus me colocou. Eu me recuso a estar inserido no país que Deus me colocou. Eu me recuso a estar na equipe profissional que o destino me colocou. Porque meu orgulho é muito grande. O que eu faço? Eu prefiro me alienar daquele contexto e procurar um outro contexto. E o pior, que se você for traduzir dentro de uma leitura espiritualista, a alienação espiritual é a maior de todas. Porque a alienação espiritual, a pessoa não tem consciência de si como espírito. Ela olha para o seu corpo e enxerga apenas a matéria e se identifica com ela. Eu sou o meu corpo. Olha quantas pessoas postam fotos nas redes sociais e as fotos valem mais do que o ser que elas são. Olha quantos casos de pessoas que fazem 30, 35 cirurgias plásticas porque elas se identificam com o corpo, com a vida material, mas não se entendem como espírito. Sim, você fez 30 cirurgias plásticas. E a cirurgia da alma? E a cirurgia moral? Ah, essa eu não quero fazer. Essa dói mais. Entende que quando o espírito volta para o mundo maior e está no espelho da revelação e tem que encarar a si mesmo, tem muitos que não dão conta? É por isso que esses passam por uma fase que Allan Kardec chamou de perturbação. A perturbação não é o espírito ficar tonto, dolorido ou deslocado. A perturbação maior que o espírito enfrenta é fazer a leitura das consequências dos seus atos. Só para te dar um exemplo, eu estava numa reunião mediúnica e um espírito se manifestou. Eu quero álcool, eu quero pinga, eu quero beber. E conversando com ele, eu falei para ele, você percebeu o quanto de sofrimento você trouxe para sua família por causa do seu alcoolismo? Porque o alcoolismo é uma doença. E é uma doença que muitas vezes a gente não dá conta de lidar sozinho. Você pede ajuda. Você pediu ajuda na época? Não quero falar sobre isso, não. Não, se revele. Vamos conversar como adultos, francamente. Você pediu ajuda? Não. E como é que você deixou a sua família? Em desespero. E você pereceu o corpo por causa do álcool, não foi? Foi. Mas eu não dou conta de enfrentar isso de frente. Mas vamos enfrentar? Vamos ver o que a sua filha de 6 anos falou quando você faleceu? Aí os espíritos mostraram para ele a filha rezando na igreja católica. Aí a filha ajoelhou diante do altar e dizia assim, Papai do céu, traz meu pai de volta. Ele não sabia o que fazia, ele não fazia por mal. Ele bebia, mas ele estava doente. Traz o papai de volta.
no dia do velório dele. Você tem ideia de como ele ficou quando ele viu essa cena? Porque quando ele passou pela desencarnação, ele estava numa loucura tão grande e a perturbação foi tão acentuada que ele não tinha lucidez para enfrentar a realidade que ele plantou de frente. E esse era o momento. E aí ele chorou muito, enfrentando essa realidade, mostrando que às vezes essa alienação espiritual é tão grande que o espírito demora até várias encarnações para dar conta de olhar para o passado e entender o mal que causou para si e para todo o contexto que estava em volta de si. E aí Jesus debate também os porcos, que na história representam a impureza. E é o nosso maior desafio. Porque quando a gente diz espírito puro, é aquele que não tem nódoa, não tem mancha, não tem sombra. É aquele que é limpo. Tanto que Jesus chega a usar essa expressão dizendo, bem-aventurados os limpos de coração. Os porcos na história representam a impureza. Tem gente que chega ao nível, na vida pessoal, na vida moral, de se rebaixar o mais impuro do impuro. São os matadores de aluguel, são os comerciantes de sexo, são os traficantes de crianças, são os escravocratas. Quantos de nós, no passado, não fomos escravocratas aqui no Brasil? Nas grandes fazendas espalhadas por todo esse país, nas capitanias hereditárias. E hoje estamos aqui aprendendo com o Espiritismo que nós devemos valorizar cada vida porque ela é especial e porque ela veio de Deus. Nós somos filhos da luz. E nós estamos aprendendo isso hoje. Mas há 1, 2 encarnações passadas, éramos um desses, que rebaixamos a tal ponto a impureza, a desumanidade, que não compreendíamos o que estávamos fazendo. Hoje nós compreendemos, mas e há alguns passos atrás? Isso é importante, o aprendizado moral, a riqueza. Continua Jesus falando sobre a festa de retorno, que é o momento de celebração. Essa festa de retorno acontece quando uma alma está no inferno de si mesma e se arrepende e pede para recomeçar. Isso aconteceu com o espírito André Luiz. Ele ficou quantos anos no umbral? Vocês lembram? 8 anos. Foi um grande pesquisador. O Brasil deve muito àquele que se chamou de André Luiz. O Brasil deve muito em pesquisa e em muitas coisas. E voltou para o mundo espiritual não como o lendário, o famoso pesquisador. Voltou para o mundo espiritual como um espírito em fracasso. Ficou 8 anos no inferno de si mesmo. Porque o umbral, gente, não é bem um lugar. O umbral é o enfrentamento de uma realidade íntima, de uma realidade que não se sintonizou com a lei de Deus. E quando falta essa sintonia com a lei de Deus, a gente fica confuso e perturbado. E quando ele passou essa fase e adentra nosso lar, uma enfermeira foi o divisor de águas dele. Vocês lembram o nome dessa enfermeira? A que recebeu ele ali na entrada do nosso lar? Fica a tarefinha de casa. Se alguém lembrar, me fala. Hã? Não, qual foi a enfermeira que sempre esteve ali do lado dele quando ele começou os primeiros passos em nosso lar? Narcisa. Uma mulher que aparentemente teria uma profissão simples. E por que ele se identificou tanto com a enfermeira a tal ponto de ele destacar ela na obra Nosso Lar, obra psicografada? Porque ele era médico. E ele trouxe alguém de uma profissão próxima e destacou. Poxa, ele não destacou um grande médico na obra, ele destacou uma enfermeira. Então, o ponto de vista dele mudou. Da mesma maneira, nós temos muitos subtextos debatidos na obra. O pedido de herança marca o início da jornada de autodescoberta do filho. Quando ele fala, eu quero herança, quer dizer, eu quero me emancipar. Isso não é um problema. O problema é o jeito que ele fez. Buscar a emancipação é uma coisa natural. Jesus destaca o problema da vida desregrada. Ele foi, gastou tudo e se perdeu na vida mundana. Porque a vida desregrada, ela tem 2 problemas. Ela é uma vida plenamente materialista e ela é uma vida em que há a exaltação das más paixões. Paixão de ciúme, de ódio, de concorrência, de disputa, a paixão de mágoa, de inveja, a paixão pelo sexo, pelas energias físicas. Pessoas
muito apaixonadas por essa vida materialista são pessoas que se afundam a tal maneira que é difícil delas serem resgatadas. Olha a Cracolândia, gente. Existe Cracolândia só em São Paulo, Rio de Janeiro? Gente, tem Cracolândia aqui em Anápolis, para tudo quanto é lugar. Pessoas que se perdem numa vida mundana. Vai para as boates aqui em Anápolis. São abarrotadas de jovens entre 13 e 18 anos de idade. O maior público não é de gente adulta, é de adolescente e pré-adolescente. Estão lá cheirando tudo, fumando tudo, bebendo tudo. Aí se pergunta, onde que estão os pais? Ah, deixa, é só uma festinha. Deixa. E a vida desregrada vai trazer muitas consequências morais. Jesus destaca como tema a queda e a consequência da queda. Pense comigo, a queda para o filho pródigo foi uma coisa boa? Foi uma coisa boa para ele, a queda? Do ponto de vista de responsabilidade, não foi uma coisa boa, porque ele assumiu muitas consequências que ele vai ter que se responsabilizar. Mas do ponto de vista de ter aquele freio, é aquele momento em que a queda diz assim, para, basta, não passa daqui. Todos nós temos esses momentos. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava numa fase assim, não desse jeito, mas de uma queda interna, e eu estava ali na Praça Bom Jesus, em frente à Igreja Católica, fazendo algumas reflexões. Era um momento que eu tinha chegado de outra cidade, e eu me preparava para ir para o centro. Aí quando passou uma trabalhadora que ia para o centro espírita, que atualmente eu estou, isso aconteceu há uns 25 anos atrás. Ela estava passando assim, e um espírito falou para mim, segue ela, agora é o momento de você ir para o centro. E eu assim, preocupado com aqueles pensamentos, aquela ansiedade, ela foi mais à frente e eu segui ela. Quando eu cheguei no centro, a diretora do centro me chamou e falou, nossa, que bom que você chegou. O palestrante faltou e não tem ninguém para falar. Eu preciso que você fale. Sabe quando a sua cabeça está em outro plano e aí o trabalho bate na sua porta? Aí foi nesse momento que o Espírito me falou, filho, a melhor maneira de você superar as suas dores é trabalhando. É compreendendo o Evangelho. Você fala, não é porque você é melhor do que os outros, porque quando você fala, você estuda a essência do que Jesus propõe. E aí eu falei, poxa, não tinha pensado nisso. E fui fazer a palestra. E mesmo com as minhas dores, misturando com as dores do público, eu falei. Mas eu não falei de mim, eu falei do Cristo. Porque quando você fala, é o Cristo que está conversando entre nós. A gente está conversando sobre a parábola. A queda, nesse aspecto, é esse freio. É esse momento em que a gente tem que dar passos para trás, porque significa que a gente está dando passos para frente sem pensar, sem refletir, sem ver as consequências, sem ter a prudência moral. E eu tenho visto precocemente muitos jovens e crianças com essa falta de prudência moral, começando a vida de uma forma muito desavisada. Antigamente mesmo, eu sou professor, então é um público que eu convivo diariamente. Antigamente, quando a gente era criança ou jovem, os pais diziam assim para a gente, olha, você tem que ter brio. Todo mundo sabe o que é brio? Brio, numa interpretação vulgar, significa vergonha na cara. Hoje, gente, as pessoas fazem coisas assim como se o brio não existisse. No trânsito, pessoas batem na porta de idosos assim, você me deu uma fechada, desce daí para a gente resolver. Aí olha, tem um idoso lá dentro do carro. As pessoas não têm comiseração, não têm ponderação, porque falta o brio. E a queda é o momento em que Deus fala, e o brio espiritual? Você tem? E diante dos espíritos que te tutelam, você reflete? E isso faz diferença. Jesus destaca o arrependimento. O ponto central, o ponto moral dessa parábola é o amor do pai e o arrependimento do filho. São esses dois pontos. O pai, que é a maturidade, a sabedoria, já tem amor. O filho, que é infantil, inexperiente, afobado, se arrepende. Então, eu acho bonito como Jesus veste essa parábola com esses subtextos. Aí a gente tem o retorno, porque todos retornam um dia ao ponto de referência.
a recepção do pai, que simboliza um amor condicional, incondicional e o perdão divino, e a reação do irmão mais velho. Vocês lembram a reação do irmão mais velho? Pai, eu que estou aqui do seu lado, o senhor nunca matou um animal para fazer uma festa para mim, mas meu irmão que vai lá e tem uma vida mundana, desregrada, ele retorna e você mata o melhor boi? O que o pai disse? Filho, o que é meu é seu. Você participa do dia a dia comigo. Mas ele estava perdido e retornou. Ou seja, os espíritos celebram quando as almas se arrependem e se voltam para o bem, porque elas estão começando a compreender o que é a lei de Deus e o arrependimento. E aí eu queria fazer duas leituras rapidamente, porque o tempo é muito curto. O primeiro é que o filho, antes da queda, ele era um materialista. O materialista tem uma valorização exagerada das coisas materiais, tem uma cultura imediatista, eu quero agora e é para ontem, porque se você não me der, eu vou chorar e eu vou fazer birra. A cultura, as escolhas irresponsáveis, eu sou dono da minha vida, eu faço do jeito que eu quiser, quem é você para falar alguma coisa? O individualismo, o Jesus destaca o individualismo quando ele se isola da família. Quando ele não partilha dos valores comuns. Tem gente que é assim. Tem gente que quando o calo dói, ele se isola. Ele não aguenta a pressão e não partilha dos valores comuns. E os valores comuns, gente, não é só de alegria, não. Tem valores de dor, tem valor de desafio também. Mas quando o desafio chega, a pessoa se afasta. Isso acontece até na casa espírita. Quando o desafio chega, seja relacional, seja afetivo, seja espiritual, a pessoa se isola, ao invés de partilhar da vivência comum. A superficialidade. Eu acho esse tema um tema para tratar numa palestra inteira. O filho pródigo era extremamente superficial. Ele não tinha valores enraizados de forma profunda, tanto que ele viveu a vida mundana. E a vida mundana não foi suficiente para alimentar o seu coração de paz, porque se tivesse sido, ele não teria retornado. E a ignorância espiritual. Nós, e com o espiritismo, temos a promoção do espiritualismo, em que os valores e a escala de valores é totalmente outra, que é mais afinizada com o que Jesus espera dos seus irmãos mais jovens. Valorização do espiritual, perseverança, ao invés de ser imediatista. Eu vou esperar o tempo, eu vou perseverar, eu vou dar o meu melhor, porque na hora certa as coisas vão chegar e as coisas vão dar certo. Prudência, ao invés de ser irresponsável, prudente. Deixa eu dar um passo para trás antes de fazer uma escolha. Amor próprio, ao invés de individualismo. Individualismo é orgulho. O amor próprio não anula o outro. Essa é a diferença. O amor próprio, você se valoriza junto com os outros. O orgulho é ao contrário. Você se valoriza mais do que os outros. A mesma coisa, primeiro o reino de Deus, conforme Jesus ensinou. E a superficialidade, depois o reino de Deus, depois eu penso na morte, depois eu penso na justiça divina, porque primeiro sou eu. Entende que Jesus coloca claramente a diferença da concepção materialista e espiritualista? Isso é muito visível na parábola. Da mesma maneira, Paulo comenta lá em Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23, que todos nós estamos guerreando contra a lei do pecado. Todos nós temos um homem interior que tem prazer na lei de Deus, mas também há um outro homem, o homem exterior, guerreando. Essa frase é de Paulo, contra a minha lei da mente. A lei da mente é a lei do espírito imperfeito, que não sabe escolher, que não sabe decidir. É aquela pessoa que sabe que está fazendo errado, mas não consegue lutar contra o erro. Então, Paulo diz que há uma guerra entre o homem interior e o homem exterior. E que muitas vezes nós somos prisioneiros da lei do pecado, que é o quê? O tropeço, o erro, o desequilíbrio, a falta de autodomínio. Eu acho essa passagem uma passagem que nós deveríamos meditar mais em casa com os nossos filhos no culto do Evangelho no lar. Olha a frase:
pois no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele passou por essa mesma guerra e não venceu. Pelo contrário, ele perdeu. Um caso interessante, eu estou caminhando para o encerramento, que eu sei que o tempo já está um pouco mais adiantado. Um caso interessante é o caso, que eu gosto muito de citar, do filme Um Homem de Família, que eu deixo aqui para você assistir com seus filhos. É um filme para assistir em família. Ele era um grande empresário e trabalhava com a Bolsa de Valores. Ganhava muito dinheiro e a meta dele era chegar a ser o chefe da equipe. E aí, quando o chefe envelheceu, iria aposentar, ele resolveu disputar o cargo, o pleito do cargo. Só que tinha uma outra mulher que estava disputando junto com ele. E aí o filme vai desenhando esse homem ambicioso, materialista, que quer dar uma abastança para o filho e deixar um nome em Wall Street. Só que a vida apresentou surpresas. Que surpresa? O filho ficou com câncer. E ele não sabia. Quando ele descobriu, aí ele se viu colocado numa encruzilhada. Eu tiro todo o meu tempo para cuidar do meu filho e passar os últimos momentos da vida física com ele no hospital, ou eu vou disputar o cargo que eu preciso disputar. Porque se eu não for disputar o cargo, ela vence. E aí nunca mais. Mas se eu disputar o cargo e deixar o meu filho morre. E eu não posso mais despedir dele ou conviver com ele. E o filme mostra esse debate e esse desafio existencial. Qual dos dois vocês acham que ele escolheu? Qual dos dois uma pessoa sensata escolheria? O cargo ou o amor do filho? Foi o que ele escolheu no filme, mas isso é tão bonito de assistir, é tão bem construído a narrativa, que mostra exatamente isso. E o filho pródigo, qual dos dois ele escolheu? O dinheiro e a vida mundana ou o pai e os irmãos? O filho pródigo escolheu outra coisa, né? Escolheu o dinheiro e o materialismo. Consegue ver a diferença? Então, essa é uma percepção espiritualista, né? E eu estou comentando isso porque Jesus escreveu assim, lá na parábola: houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. A fome foi escolha dele ou ela espontaneamente aconteceu? Espontaneamente aconteceu. Significa que isso é uma contingência. Acontece coisas na nossa vida que nós não temos controle. Mas diante da contingência, a nossa reação pode ser controlada. E contingências muitas vezes nos educam. No caso do filho pródigo, foi a fome. Se a fome não tivesse chegado, ele teria voltado para casa? É uma pergunta que até hoje eu me faço. Será que se a fome não tivesse acontecido, o filho pródigo teria debandado para casa? Será que se o filho não tivesse tido câncer, e detalhe, o filho sobreviveu no filme, ele não morreu. Será que se ele não tivesse passado por essa experiência, ele teria deixado de ser materialista? E isso mudou a vida dele. No filme isso fica claro. Está vendo que certas coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem que tomar cuidado para não maldizer? Porque Deus sabe o que faz. As contingências acontecem e não são por acaso. Eu vou pular algumas coisas aqui, ou eu vou citar rapidamente. Jesus debate a questão da autonomia e da ambição, a autonomia de um jovem, o desejo de prazer, que é algo muito estudado na psicologia. Quando o prazer é tão grande que você não tem controle, foi o que aconteceu com o filho pródigo. A propensão ao erro é um debate na psicologia muito grande. Por que as pessoas erram? Por que elas pisam na bola sempre? Mesmo sabendo que é o errado. É um grande debate na ciência da mente. A impaciência e imaturidade, essa tendência do filho pródigo é uma tendência muito vulgar no mundo moderno hoje. Eu quero para ontem, porque senão eu vou ficar ansioso, e as pessoas estão assim hoje. A necessidade de pertencimento, o filho pródigo retorna ao lar porque ele sabe que no mundo ele estaria diluído entre tantas pessoas. E quando ele retorna ao lar é porque ele se sente pertencente àquilo. O estudo sobre a psicologia do pertencimento é muito grande. A busca por significado, por sentido, estudado por Viktor Emil Frankl, e a capacidade de arrependimento é uma característica muito animal, muito humana.
Um animal, quando mastiga outro animal para comer, ele não se arrepende. O ser humano se arrepende. Ele tem essa característica de arrependimento. E aí, Jesus coloca uma coisa interessante lá no seu estudo sobre a lei do reino de Deus. Jesus sempre coloca a ideia de estar perdido em várias parábolas. A ovelha perdida, achei minha ovelha perdida, Lucas 15, versículo 3 e 7. A ovelha estava perdida e foi encontrada pelo pastor. A dracma perdida, Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10. Achei a dracma perdida, ou seja, o dinheiro perdido que estava dentro do rio, dentro do lago. E a mesma coisa o filho pródigo, Lucas 15, capítulo 11, versículo 32. Está vendo que todos são estudos do evangelista Lucas, todos no capítulo 15? Então eu deixo para você como tarefinha para casa, pegar o capítulo 15 do evangelista Lucas e estudar o fundamento que Jesus quer desenvolver ali. Tinha se perdido e foi achado. Quem tinha se perdido? O filho. Eu acho isso fantástico. E aí um exemplo claro para encerrar, o exemplo que aconteceu com Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco foi um escritor português, fez muito sucesso. Depois de Camões, era celebrado como o maior escritor da língua portuguesa. Tinha uma cultura invulgar, invejável, mas aconteceu uma coisa com ele, que aconteceu com o filho pródigo e que aconteceu com o personagem do filme, a contingência. Alguém sabe qual foi a contingência que aconteceu com Camilo? Ele ficou cego. E aí, para um escritor famoso não poder escrever mais e não poder ler mais, foi um sacrifício para ele. Veio as dívidas, a depressão e a ansiedade, e no auge da falta de autodomínio, o que o Camilo Castelo Branco fez? Pegou uma arma e deu um tiro na cabeça. Foi uma das piores despedidas de um escritor português. E aí, a morte aniquilou a alma? Não, o espírito retorna para o mundo espiritual sofrendo. Passados algumas décadas, poucas décadas, Camilo Castelo Branco se aproxima dessa jovem moça, na década de 30, e fala para ela, olha, eu queria escrever minha história através de você. O Espírito Charles me convidou e podemos? E aí, lá no Centro Espírita, ela escreveu a história. Ela achou a história tão assustadora que ela guardou a história na gaveta durante 20 anos. Desculpa, 30, porque o livro foi psicografado de 1925, 26. 30 anos depois, no início da década de 50, o espírito de Leon Denis, já desencarnado, um dos pioneiros do espiritismo, se aproxima da dona Ivone e diz, filha, sabe aqueles rascunhos que estão guardados lá na gaveta? Vamos pegar eles? Nós vamos fazer um estudo sobre eles e reescrevê-los. Aí Leon Denis pega e reescreve todo o material que o Camilo Castelo Branco desenvolveu e dá o nome de Memórias de um Suicida. Só que o Leon Denis não põe o nome dele, ele põe o nome do autor. Ele respeita o personagem principal da história. A dona Ivone chega a comentar nas suas entrevistas que 90% do livro foi escrito pelo Leon Denis, não pelo Camilo. Mas o Leon Denis respeitosamente põe o nome do Camilo Castelo Branco, o suicida, que entrega as suas memórias, num calhamaço dessa grossura, eleito o 5º melhor livro espírita do século XX. Alguém aqui já leu esse livro? É um livro muito puxado. Mas é um livro que dá um choque na gente, assim, do tipo, olha, suicídio não é o melhor caminho, né? Caindo em si, então, para resumir, significa o quê? Se arrepender, mudar de paradigma, ou seja, mudar o olhar sobre as coisas, encontrar consigo mesmo e despertar a consciência. Consciência do quê? Do que é a vida, do que realmente vale a pena na vida, do que dá sentido para a vida, do que realmente vale a gente se agarrar e não se agarrar. Separar o joio do trigo na vida. Então, cair em si é uma expressão que Jesus nos ensinou, que nós deveríamos ensinar mais aos nossos filhos e filhas, aos nossos adolescentes, para que eles tenham essa cultura de cair em si. E tem tantas coisas que eu poderia comentar aqui, mas o tempo é tão curto, né, gente? A humanidade em redenção, passando por fuga, isolamento, desalento, falta de propósito, fome, que são todas características do filho pródigo. E ali do lado a gente vê o pai
que representa maturidade, reflexão, empatia, respeito, comunhão, enfrentamento, esperança, vida disciplinada, sentido da vida, saciedade espiritual. São dois personagens com dois paradigmas espirituais totalmente diferentes. E o paradigma do pai, que é o que está à direita, é o paradigma que nós devemos estudar mais dentro da nossa cultura espírita. Eu ia falar sobre o Espírito Emmanuel, mas não dá tempo. Ia falar sobre algumas coisas, mas eu vou encerrar com as lições. Eu sei que passou o tempo, eu peço desculpas, vou só citá-las. Arrependimento é o primeiro passo para a redenção. O amor incondicional supera os erros passados, como o amor do Pai. A verdadeira riqueza está nos relacionamentos e não nos bens materiais. A humildade é essencial para a reconciliação. Sem humildade é impossível perdoar e se reconciliar. A compaixão pode curar feridas profundas. Sem compaixão a gente não compreende por que o outro errou. Todos merecem uma segunda chance, porque todos estão sujeitos à lei do progresso. Talvez a segunda chance não vai ser agora, mas vai ser numa outra encarnação, quando o espírito estiver mais preparado. A paciência é uma virtude que evita muitos erros. Buscar satisfação em prazeres leva a uma vida vazia. O perdão é libertador para quem perdoa e para quem é perdoado. A justiça humana pode ser cega à graça de Deus, mas a justiça de Deus é sempre justiça de Deus. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Gente, foi muito profundo, né? Tudo que o Lucas trouxe. Foram perspectivas assim de uma pedagogia do amor de Deus fantástico. Está gravado. Aqueles que puderem rever, reveja as lições de casa que ele nos propôs, né? Que a gente possa aí de repente fazer a leitura de Lucas. Tinha que ser Lucas, né, Lucas? Lucas 15, né? Capítulo 15. Então, que a gente possa fazer essa leitura aí, né, de uma forma pausada, né, e refletir sobre ela, né, trazendo isso. Cantei O Filho Pródigo, não sabia que ia ser, vou cantar novamente para a gente trazer esses elementos, né, aqui agora há pouco. E só para passar alguns recados, muito breve também, queria reforçar a todos, né, sobre o estudo que ocorre de 15 em 15 dias, aqueles que quiserem participar. Hoje, né, foi, então daqui mais 15 dias terá novamente. Nós estamos caminhando aí para a campanha do Natal, já tem alguns preparativos. Aqueles que quiserem contribuir de alguma forma, né, conversem com a Wanda, com qualquer um membro da casa, né, todos são membros da casa, mas eu digo assim, qualquer um que faz parte, né, dos trabalhadores diretos, fiquem à vontade. Quem quiser contribuir, seja até mesmo com enfeite, temos alguns enfeites antigos, quem quiser trazer enfeites, vai ser muito gostoso, cada um trazer de repente um elemento, alguma coisa, e a gente vai poder enfeitar a nossa casa, né, para esse momento, né, também muito bonito.